Meus amigos, o presidente Donald Trump teria uma receita infalível para o sucesso na política, principalmente para o nosso presidente Jair Bolsonaro. Quem autoriza Trump a dar aulas sobre sucesso hoje é a pesquisa Gallup. Apresentada na terça-feira, a pesquisa mostrou que Trump atingiu um número histórico na preferência de votos, 49%. Lembrando que as eleições estão marcadas para novembro desse ano, ou seja, na reta final, Trump tem entre todos os candidatos uma esmagadora liderança. A pesquisa mostrou também que 9 em cada 10 americanos estão satisfeitos com a maneira como as coisas estão acontecendo em sua vida pessoal. 9 entre 10. 90%. Um novo recorde na tendência de 4 décadas da Gallup. A cifra mais recente supera a alta anterior de 88% registrada em 2003. Não é coincidência, provavelmente, que a maior satisfação dos americanos com sua vida pessoal venha à medida em que a confiança na economia dos Estados Unidos e suas finanças pessoais também atingem altas de longo prazo ou recordes. Bem, a pesquisa mostra, sim, que o americano está satisfeito com sua economia, sente segurança em investir e gastar, tudo porque o seu presidente está associado diretamente a essas conquistas. Há 3 anos e meio, Trump vem enfrentando uma dura realidade, a realidade dos bastidores, daqueles que querem destruí-lo. Tentaram de tudo, já de cara tentaram emplacar ou colar em Donald Trump o adesivo de espião russo. Sim, começaram com isso e terminaram com uma tentativa estúpida de impeachment, que no final das contas só mostrou uma Nancy Pelosi desequilibrada rasgando o discurso de Donald Trump e a CNN debochando dos eleitores americanos. Pois é, tudo isso contará e muito daqui para frente. O Partido Democrata está associado a uma senhora enraivecida rasgando discursos e a grande mídia, depois da votação do impeachment, debochando do eleitorado americano como se burro fosse. O eleitorado americano não é burro e levará isso, essas imagens do espetáculo, do triste espetáculo do impeachment até novembro, até o dia das eleições. Trump, sim, ganhará muito fácil. Mas onde está o segredo do sucesso? A matéria publicada no Spectator diz o seguinte: como se quisesse ressaltar a futilidade da tentativa dos democratas de expulsar o presidente Trump, esse novo pico em seu índice de aprovação foi atingido durante seu julgamento de impeachment no Senado. Além de um aumento de 6 pontos em seu número de aprovação entre republicanos, sua classificação entre independentes aumentou 5 pontos. Aqui está o segredo do crescimento de Trump. Ele está conquistando votos de independentes. Independentes é um eufemismo para isentões, vamos dizer assim. Trump está entrando também na seara dos isentões. E isso é importante, porque tirando o voto, ele cresce junto ao seu próprio eleitorado, mas também tira votos dos adversários no reduto dos adversários. Grande parte, vejam aqui o interessante da matéria, grande parte dessa melhoria se deve, é claro, à visão do público de como Trump está lidando com a economia. Seu índice de aprovação nesta métrica é de 63%. Combinado com os números de satisfação observados acima, os eleitores relutam em abandonar Trump por qualquer outro candidato, especialmente democrata.
Bem, aqui o interessante da matéria é exatamente isso. Grande parte dessa melhoria se deve, é claro, à visão do público de como Trump está lidando com a economia. Mas, enfim, como o público pode ter essa visão tão clara? Pela comunicação. O segredo de Trump não é gastar milhões em propagandas, é ir diretamente ao eleitor para dizer: nós fizemos isso e mais aquilo. E você está aí vendo o resultado. Essa é a forma mais eficiente. Bem, nos Estados Unidos, para se chegar diretamente ao eleitor, basta que Trump faça alguns posts, por exemplo, no Twitter. A grande mídia, via de regra, ignora Donald Trump, mas ele encontrou sim uma forma de chegar diretamente ao conhecimento do seu público, ou do eleitor de um modo geral, principalmente através das rádios. Daí a importância, por exemplo, de um Rush Limbaugh, que receberá uma medalha do Congresso americano. Rush Limbaugh ele deu a notícia essa semana que está com um câncer avançado no pulmão, portanto foi homenageado também por Trump no Capitólio, quando fez o discurso do Estado da União. Rush Limbaugh representa a força do conservadorismo na América através do rádio. O americano adora um rádio, principalmente o americano do interior, naturalmente associado com o Partido Republicano. Lá, a fatia, que aqui, por exemplo, pertence somente à Globo e seus puxadinhos, lá nos Estados Unidos, o bolo é dividido em fatias bem honestas entre rádio, televisão, jornal, sites, mídias sociais e assim por diante. Ninguém tem um monopólio. Essa é uma diferença importante com o Brasil. Mas a receita de Trump se aplicaria aqui se Bolsonaro, por exemplo, também levasse ao conhecimento de 60 milhões de brasileiros que votaram em Bolsonaro. Bolsonaro teve oficialmente quase 58 milhões de votos, mas nós sabemos que o número é muito maior. Teria um efeito muito mais rápido e esclarecedor se usasse a televisão para isso. Pronunciamentos oficiais em cadeia de rádio e televisão. Todos os presidentes fizeram isso. E Bolsonaro recusa-se. Pois é, se fizesse isso antes do Jornal Nacional, atrasando, obrigando-o a atrasar, para depois também obrigá-los a comentar os feitos desse governo, Bolsonaro hoje teria muito, mas muito mais força entre o seu eleitorado, porque estaria mais consciente do que está acontecendo. Pode-se dizer, sim, mas Bolsonaro tem um canal no YouTube, ele faz lives. Eu farei uma pesquisa, eu moro numa cidade relativamente culta, vamos dizer assim, mas que grande parte da população não sabe que Bolsonaro tem um canal no YouTube. E eu pergunto quantos desses 5.000 e poucos municípios no Brasil as pessoas vão para a frente do smartphone ou da televisão para ver o canal de Bolsonaro no YouTube. Um percentual ínfimo. Mas na Globo, todo mundo está ligado o tempo todo. Daí a importância de Bolsonaro seguir o exemplo de Donald Trump, comunicar os seus feitos. E aqui no Brasil só existe um jeito: pronunciamentos oficiais em cadeia de rádio e televisão. Seria muito bom levar ao conhecimento do público, por exemplo, que o combustível não abaixa porque os governadores não querem, já que na refinaria o combustível tem abaixado, sim, tem baixado, o preço, sim. Pois é, não seria o caso de esclarecer o povo o quanto os governadores estão atrasando o progresso do Brasil por causa dos seus interesses particulares? Seria. Porque muita gente não sabe. E muita gente diz por aí
que o preço do combustível está lá em cima e esse governo não faz nada. Seria o caso, sim, do presidente vir em cadeia de rádio e televisão para explicar: quem não faz nada é o seu governador, que luta contra o governo e contra você, contra o seu bolso, porque quer manter a sua administração à custa do seu sacrifício. Pois é, e tantas outras coisas mais. Agora, em relação, e essa é a crítica que nós fazemos ao presidente Bolsonaro, amparados, por exemplo, no que vem lá dos textos do professor Olavo de Carvalho, que tem repetido isso. O presidente deve usar cadeia de rádio e televisão em pronunciamentos oficiais. É uma obrigação, é um dever esclarecer o brasileiro do quanto o Brasil já tem mudado. Porque se depender da mídia, tal como Trump nos Estados Unidos, nada de bom, nada de divulgador das ações do governo será apresentado ao grande público. Agora, nos Estados Unidos também existe uma grande diferença. Por exemplo, a Gallup acabou mostrando exatamente isso, do quão fútil foi para o público americano esse processo de quase 5 meses, de impeachment, e queriam despedir o presidente Donald Trump, e não colou junto ao público. O público americano, tratado como burro pela CNN, observou que o processo era uma farsa, não iria adiante, nada incriminava Donald Trump. Mas mais do que isso, colocou-se radicalmente contra aqueles que o provocaram, o produziram. Porque o americano tem considerado o seguinte: como é possível que um presidente que teve 63 milhões de votos, seja derrubado por um politiquinho, um deputadozinho que tem na sua base no máximo 176 mil votos? É o caso, por exemplo, de Alexandria Cortez, que quer derrubar Donald Trump. E ela faz parte de um distrito que pode lhe dar no máximo 170 mil votos. É isso que o americano está raciocinando. Como um político que tem no máximo 170 mil votos pode derrubar um presidente que tem 63 milhões de votos? É o mesmo que o presidente brasileiro perguntasse à nação: como que pode ele, que teve 58 milhões de votos, ser derrubado por um Nhonho Maia, por exemplo, que não passa de 150 mil votos, e tantos outros, com os seus minguadíssimos votos, querendo derrubar Bolsonaro. Isso precisa ser colocado às claras. Mais do que isso, como pode senhores, por exemplo, da alta corte, que não receberam voto nenhum, obstaculizar os projetos do governo? Tudo isso tem que ser colocado às claras. E a forma de fazê-lo no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, é em cadeia de rádio e televisão, pronunciamento oficial do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, em cadeias de rádio e televisão. Essa é a crítica que nós fazemos. Eu sei que muita gente não gosta, mas é a real. O povo brasileiro precisa ser informado do que há de bom nesse governo, mas também de quem está puxando o tapete do presidente e por quê. É um direito do povo saber, e é um dever, uma obrigação do presidente informar. Aqui não existe rádio da direita, como nos Estados Unidos. Todas as rádios aqui são concessões, via de regra, para políticos ou grandes empresários. E a grande mídia, nós sabemos, está na mão dos globalistas. Portanto, é dever do presidente Bolsonaro usar cadeia de rádio e televisão? Sim. O que o impede, senhor presidente? Até depois.